Com a partida dos dois irmãos, o conde foi aos aposentos de Gabriele e supervisionou a troca das plantas do terraço, mandando cortar algumas árvores semi-arrancadas pelo vento e que eram vistas do balcão. Depois, ordenando avisarem-no a tempo sobre a chegada da condessa, foi para o seu gabinete arrumar-se. Havia muito tempo que o conde não se arrumava com tanta atenção. Quando terminou, dispensou o camareiro e parou pensativo diante do grande espelho de seu banheiro. Com olhar avaliador como se olhasse para um estranho, examinava a própria imagem. Poderia ainda agradar aquela sedutora e caprichosa mulher que dissera que a aparência de Arno despertara em seu coração amor ao marido? Mesmo que aquele sentimento fosse sincero, será que ela se conformaria com a mudança que aconteceu durante sua ausência? Havia realmente uma semelhança com Arno, mas a infelicidade e a doença haviam deixado suas marcas nos traços do seu rosto. A testa estava coberta de rugas e seus espessos cabelos e barba já estavam prateados. O conde deu as costas ao espelho com um profundo suspiro e, voltando ao gabinete, sentou-se à escrivaninha. O encontro cada vez mais próximo assustava-o. A paixão que sentira outrora pela encantadora esposa ainda existia no fundo de sua alma, mas um outro sentimento constrangia e obrigava-o a duvidar do futuro. Uma irresistível desconfiança sussurrava-lhe que o arrependimento de Gabriele não era sincero e que não era o amor por ele que a obrigava a voltar para casa. Franzindo o rosto, ele abriu uma gaveta secreta de sua escrivaninha e retirou de lá 2 medalhões. No primeiro que ele abriu, havia um retrato da época do seu segundo casamento. Naquele tempo ele era um homem no auge de suas forças, com uma expressão enérgica no rosto, decorrente da luta suportada com os parentes. Gabriele usava aquele medalhão com o retrato, mas ao deixar o castelo esquecera-o ou deixara-o de propósito. Com um amargo sorriso, o conde fechou o medalhão, jogou-o na gaveta e pegou outro. Este também tinha um retrato seu, mas como um jovem oficial com despreocupado sorriso e olhos brilhantes não enevoados por nenhum problema. Aquele retrato miniatura fora o presente de casamento que ele dera a Hilda de Arnoburg e ela usara-o até a morte. Sim, aquela mulher amara-o infinitamente e se ela estivesse viva ele nunca teria conhecido as amargas desilusões e os sofrimentos morais que tivera de suportar depois. Com olhar soturno, o conde levantou-se, fechou a gaveta secreta e aproximou-se do cavalete com o retrato de uma jovem mulher de vestido branco e um buquê nas mãos. Os traços de seu rosto eram corretos, e a expressão de pureza e bondade dava-lhe uma beleza especial. Os olhos grandes, escuros e radiantes refletiam um espírito puro e tranquilo como um céu sem nuvens. Aquele retrato fora banido por Gabriele, mas depois de sua saída o conde colocara-o novamente em seu gabinete. Agora você permanecerá no seu lugar, minha doce e fiel esposa, nenhum capricho irá afastá-la de mim, pensou ele. A voz do criado anunciando que a carruagem já aparecera na Alameda de Carvalhos interrompeu os pensamentos do conde. Os irmãos não tiveram que esperar muito na estação. A impaciência de Tancredo era tanta que ele não conseguia permanecer calmo e, mal o trem parou, ele correu até um dos vagões gritando: Mamãe, mamãe, finalmente você chegou. Ele percebeu a mãe antes de Arno. Quando Arno aproximou-se de seu pequeno irmão, a porta do vagão abriu-se e de lá saiu uma jovem mulher elegantemente vestida. Com um gesto apaixonado, ela envolveu Tancredo em seus braços e cobriu-o de beijos. Depois, estendeu a mão a Arno e disse com sentimento: Como estou feliz de ver a ambos, mas... Vilibaldi não veio? Perguntou, olhando preocupada ao redor. Meu pai acordou hoje com uma forte enxaqueca. Depois, a tempestade que caiu ontem à noite causou muitos estragos e ele quis pessoalmente cuidar para que tudo esteja consertado para sua chegada, respondeu Arno, beijando-lhe a mão. A doença dele é séria? Perguntou Gabriele, apoiando-se no braço do enteado e dirigindo-se para a carruagem. Absolutamente. Meu pai está feliz com a sua volta, querida Gabriele,
e o seu amor será um reforço definitivo para sua pronta recuperação. Todos estaremos felizes em mim você encontrará o mais amoroso e obediente dos filhos, concluiu ele. Gabriele agradeceu só com um olhar. Mal a carruagem partiu, a condessa tirou o chapéu de Tancredo, passou a mão em seus cachos brilhantes e, beijando-o, disse: Deixe-me olhar para você, meu ídolo, meu querido Tancredo. Realmente, você cresceu e ficou muito mais bonito. Mas será que você está estudando? Ah, mãe. Se soubesse o que tenho para lhe contar e como estou infeliz, você ficaria de cabelos em pé, exclamou o garoto. Que infeliz, repetiu rindo Gabriele. Pelo jeito, você não quer estudar, seu pequeno preguiçoso. Ainda lembro como você ficou 3 meses para aprender a fábula do corvo e a raposa. Agora as coisas ficaram muito mais sérias com a vinda do meu imprestável educador. Pare com isso. Tancredo, interrompeu Arno, que também queria conversar com a madrasta. Sua mãe mal acabou de chegar e você já está importunando-a. Mais tarde terá tempo de se queixar. Começou então a contar à condessa sobre seus planos para o verão, sobre as festas da aldeia com as quais pretendia diverti-la e sobre a esperada chegada de 2 amigos que havia convidado para aumentar o grupo. Gabriele e ele conversavam alegremente. Mas, quando a carruagem aproximou-se do saguão principal, ela calou-se e dirigiu o olhar para a alta figura do conde que saiu para recebê-los. Assim que a carruagem parou e antes que Arno ou o criado tivessem tempo para ajudá-la a descer, ela pulou para fora e como um passarinho revoou para a escadaria. Agarrou rapidamente a mão amigavelmente estendida do marido e apertou-a contra os lábios, sem ligar para a presença de toda a criadagem à sua volta. Perdoe-me, Wilibaude, não só com palavras, mas também com o coração, murmurou ela com lágrimas nos olhos. O conde estremeceu e quis retirar a mão, mas, emocionado, vencido pela expressão suplicante do lindo rostinho, puxou Gabriele para si, abraçou-a e beijou-a na testa. Em seguida, deu-lhe o braço e conduziu-a para os aposentos que lhe preparara. Assim que ficaram a sós, a jovem mulher, jogando no chão o chapéu e as luvas, atraiu o marido para o sofá e, colocando a cabeça em seu ombro, chorou copiosamente. É difícil dizer se aquilo era um arrependimento sincero ou tensão nervosa, mas aquelas lágrimas assustaram o conde e ele tentava carinhosamente acalmá-la, jurando que o passado fora perdoado e esquecido. Aos poucos a condessa acalmou-se quando o marido saiu, convencendo-a de que deveria descansar até o almoço. Ela enxugou as últimas lágrimas e começou a examinar com curiosidade todos os preparativos e surpresas que lhe haviam feito. Após examinar tudo e ficando satisfeita, ela enrolou-se no sofá, semicerrou os olhos e, com um sorriso triunfal nos lábios, deixou-se sonhar. Gabriele não era uma mulher volúvel e grosseira do tipo que facilmente se distrai e não valoriza a própria honra. Seu orgulho e seu egoísmo resguardavam-na dessa humilhação. Mas, sendo extremamente explosiva e apaixonada, ela impetuosamente se entregava totalmente aos próprios sentimentos. Tanto o amor como o ódio que surgissem em seu coração jamais morriam. As circunstâncias haviam desenvolvido ainda mais alguns dos seus defeitos congênitos. Casando-se aos 15 anos com um homem 23 anos mais velho, que ainda usava e obedecia a todos os seus caprichos, e cercava de luxo e honras, ela tornou-se mimada, acostumada a desperdiçar dinheiro, conquistar corações e não suportar qualquer rivalidade. Sua maravilhosa beleza tornou-se seu ídolo e seu objetivo na vida era a própria adoração. Sua única preocupação era fascinar as mulheres com seus trajes e os homens com seus encantos. Qualquer homem que dela se aproximasse devia tornar-se seu escravo, ela o atraía com a volubilidade que usava com maestria. Mas, assim que a conquista se efetuava, perdia o interesse e o seu olhar de sereia insaciável procurava uma nova vítima. Esse jogo perigoso fora o início das divergências entre o conde e a esposa.
Por mais que ele avisasse, repreendesse, fizesse cenas de ciúme e espionasse, a vontade de conquistar homens e de obrigá-los a palpitar pelo seu olhar acabou se tornando uma necessidade para Gabrielle. Um descuido desse tipo com um jovem oficial provocara o duelo, seguido da separação do casal. Capítulo 3. Circe. Gottfried passou o dia fazendo a inspeção. Às 7 horas da noite, cansado, ele chegou à casa do juiz. Como de hábito, recebido de braços abertos e cercado de atenção por Gisele, o jovem rapaz sentia-se tão bem que a tarde passou como num piscar de olhos. Quando se despediram, já era meia-noite. Andando vagarosamente e cantarolando baixinho, Gottfried dirigiu-se para o castelo. A noite estava linda, quente e silenciosa. A lua cheia cobria com luz prateada as sombreadas alamedas do parque. O silêncio triunfal da natureza agia de forma benigna no espírito do jovem rapaz. Ele pensava em Gisele, perdendo-se em sonhos sobre o futuro. Imaginava aquela meiga e discreta garota como a dona de sua casa, cuidando de sua mãe, de sua pequena Lília totalmente feliz com ele, em seu lar simples. Aproximando-se da lagoa que tinha de contornar, ele pensou em parar para descansar junto à margem, num banco sob um carvalho secular, seu lugar favorito. De repente, um rugido surdo chamou sua atenção. Ele estancou. Ouviu-se o barulho de galhos sendo pisoteados e novamente o rugido. Deve ser o Ali Baba. O imprestável Tancredo deve tê-lo soltado de novo para assustar as criadas do curral, murmurou Gottfried com irritação. Ali Baba era um filhote de urso que o conde tinha comprado no ano passado, cedendo aos pedidos do filho. Ele vivia no fundo do parque, numa casinha com uma cerca e, mesmo sendo inofensivo, era sempre mantido preso numa corrente. Nota: Circe, deusa e feiticeira, conhecida sobretudo pelas narrativas da Odisseia, de Ulisses. A literatura está cheia de alusões a esta fábula. O nome da deusa passa como nome feminino, para designar uma mulher sedutora e perigosa, uma Circe. Por 2 vezes Tancredo soltou-o divertindo-se com os gritos e o susto das criadas e com o alvoroço levantado pelas aves e pelos animais domésticos. Pretendendo pegar o ursinho e levá-lo de volta à casinha, o jovem apressou o passo e saiu na clareira que cercava o lago. O urso havia chegado lá antes dele e, iluminado pela lua, corria para um banco oculto na sombra, onde Gottfried pretendia descansar. Nesse instante ouviu-se um grito, e uma mulher de branco apareceu por entre as árvores. Louca de pavor, ela corria para todos os lados, perseguida pelo urso que se divertia com aquela caça improvisada. Vendo que a desconhecida corria como uma flecha para o lago no qual ela iria inevitavelmente cair, Verenfels correu atrás dela para segurá-la. As pernas da jovem aparentemente embaralharam-se no vestido e ela, de repente, cambaleou e caiu na relva a 2 passos d'água. Deita, Ali Baba! Gritou Gottfried erguendo a bengala. O ursinho, ao vê-lo, dirigiu-se até ele rosnando alegremente, deitou obedientemente e começou a lamber as próprias patas. O jovem rapaz aproximou-se da dama e, inclinando-se, viu que esta parecia estar desmaiada. Deve ser a condessa, pensou consigo mesmo, levantando a jovem mulher examinando com curiosidade e admiração seu lindo rostinho. Naquele instante ela abriu os olhos e olhou-o assustada. Condessa, permita-me levá-la até o banco e chamar a camareira, disse respeitosamente Gottfried. Mas naquele momento ela viu o urso e, agarrando o braço do rapaz, exclamou nervosamente. Não, não vá embora. Estou com medo. Não me deixe sozinha com este feroz animal. Desde quando Vilibaldi inventou a novidade de deixar ursos passearem livremente pelo parque? O ursinho é inofensivo, condessa. Não tenha medo e permita-me oferecer-lhe o meu braço. A condessa aceitou, mas, ao dar o primeiro passo, cambaleou,
gritou e cairia se Gottfried não a segurasse a tempo. Acho que torci o pé e não consigo andar, disse ela, com voz enfraquecida. E agora, o que fazer? Neste caso, Condessa, ordene-me para levá-la para casa. São apenas alguns minutos a pé. Gabriele mediu com um rápido olhar. Concordo, se isso não lhe for difícil. Mas, diga-me, a quem vou dever este favor? Sou Gottfried Werenfels, tutor do pequeno conde Tancredo, respondeu o rapaz, levantando-a com seus fortes braços, como a uma criança. Estranhos sentimentos perturbavam Gottfried enquanto ele dirigia-se para o castelo com a sua leve carga. Um tremor nervoso provocado pelo susto ainda passava pelo corpo da condessa. Esse tremor parecia contatar o coração do rapaz, despertando nele alternadamente admiração e um ódio hostil que sentia antes de conhecê-la. E a mãozinha branca enfeitada de brilhantes que descansava em seu ombro pesava-lhe como chumbo. Ele sentiu-se espiritualmente aliviado quando finalmente colocou a condessa num dos sofás do seu boudoir. Aquele lindo quarto, iluminado com lâmpadas de vidros róseos, parecia feito especialmente para Gabriele. Iluminada por aquela claridade mágica, a jovem mulher parecia a Gottfried de uma beleza irresistível. Ele dizia a si mesmo que nunca na vida tinha visto traços tão perfeitos, rosto com tão delicada cor e olhos tão brilhantes e claros com longas e curvas sobrancelhas. Gabriele, por sua vez, somente agora podia ver nitidamente o rosto do improvisado cavalheiro. Por um instante, olhou-o com uma estranha expressão, mas, recompondo-se, estendeu-lhe imediatamente a mão e agradeceu vivamente. Vou imediatamente informar o ocorrido ao conde, disse Gottfried, beijando respeitosamente os finos dedos da jovem mulher. Mas, não. Vilibaldi passou a tarde toda com forte enxaqueca e necessita descansar. Não o incomode. Neste caso, vou informar ao conde Arno. Também não é necessário. A impetuosidade dele acordaria todo o castelo. Não quero que ninguém vá buscar o médico até de manhã, pois não sinto que tenha acontecido algo de grave e posso suportar até lá. O jovem rapaz, deixando a condessa, foi ter com o castelão e mandou enviar um mensageiro à cidade para que o médico chegasse no castelo pela manhã. Também ordenou que o ursinho Ali Baba fosse novamente recolhido à jaula. Feito isso, voltou ao seu quarto para dormir, mas a imagem de Gabriele não o abandonava. Ela é realmente tão bela que faria enlouquecer a qualquer um, pensava Gottfried. Pobre Arno, agora entendo o perigo que ronda o seu coração. Pela manhã, enquanto os criados vestiam Tancredo, Werenfels foi até Arno e contou-lhe o ocorrido na noite anterior. O jovem conde ficou muito preocupado e apressou-se em terminar de se lavar e foi ver sua madrasta. Aposto que foi o Tancredo que soltou novamente o Ali Baba. Que menino maldoso! Poderia ter acontecido uma desgraça, exclamou Arno, sentido. Depois, olhando de lado, perguntou, indeciso. O senhor viu Gabriele? Ela não é maravilhosamente linda? Linda como uma fada, mas não tão benfazeja como esta, respondeu lentamente Gottfried. Se ousasse fazer uma comparação, eu diria que a condessa mais parece uma sereia. Linda e encantadora, mas mortal para aqueles que não possuírem a sabedoria de Ulisses e se aproximarem dessa sedutora de cabelos negros. O jovem conde enrubesceu fortemente. Entendo a delicadeza e a profundidade de sua observação, Gottfried, que faria jus à sabedoria do próprio Ulisses. Mas agora vamos rápido até lá. Pode ser que ela esteja se sentindo pior. No vestíbulo eles encontraram o médico que voltava dos aposentos da condessa. Ele tranquilizou Arno dizendo que o machucado da condessa não era sério, que o inchaço na perna desapareceria em alguns dias e que, no geral, ela estava perfeitamente saudável. A condessa pediu para levarem-na ao terraço para tomar o desejo com a família.
Quando Verenfels chegou ao terraço com o seu aluno, a condessa já estava lá, deitada numa longa poltrona e sorrindo, enquanto respondia às perguntas de Arno. Gottfried olhou-a com atenção e convenceu-se de que, apesar do acidente, sua espantosa beleza não tinha medo da luz do dia e a cor de safira dos seus olhos claros revelava-se em todo o seu esplendor. Suas roupas, simples mas finas, caíam-lhe muito bem. Vestia um penhoar azul pálido de seda, com bordados e lacinhos brancos. Suas pernas estavam cobertas com uma manta de cetim, e uma écharpe bordada cobria seus cabelos negros arrumadores em duas longas tranças. Tancredo correu para a mãe, abraçou-a e beijou-a com carinho. Gabriele retribuiu o beijo, depois, afastando-o levemente e respondendo com leve inclinação da cabeça à profunda reverência do tutor, disse: "Como você é impulsivo, meu filho. Você me desarrumou toda." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Arno puxou o irmão para perto de si e disse, rindo: "Agora peguei o seu perseguidor e não solto mais." Mas o garoto escapou dele e ajoelhou-se diante da mãe. Nesse instante, o conde apareceu no terraço e, visivelmente nervoso, aproximou-se da esposa. "Como se sente, querida? Está sofrendo muito?" "Acabei de saber sobre o seu acidente e fiquei desgostoso por não terem me avisado disso imediatamente." "Acalme-se, Willibald. Eu proibi que o perturbassem. O médico disse que em alguns dias estarei completamente curada. Mas, de qualquer jeito, preciso saber quem soltou o urso." Tancredo, ao ouvir isso, enrubesceu. A condessa, percebendo a expressão do filho, levantou os olhos para o marido e com um sorriso encantador disse, apertando-lhe a mão: "Tenho certeza de que o urso escapou sozinho. Mas, se houver algum culpado, então lhe rogo que não o procure. Eu ficaria desesperada se você tivesse de castigar alguém justamente no primeiro dia de minha chegada. Não posso deixar de me criticar pelo susto bobo que levei, pois deveria perceber que o ursinho é manso." Naquele momento, perdi a cabeça. O Sr. Verenfels salvou-me não tanto do urso como de mim mesma. O conde sorriu e, aproximando-se do médico e de Gottfried, cumprimentou-os, agradecendo a este último favor prestado. Em seguida, tomou das mãos do criado a bandeja com a refeição da condessa e começou a servi-la pessoalmente, ajudado por Arno. Este não tirava os olhos da madrasta. Verenfels comeu em silêncio, sem se intrometer na conversa. Aproveitando o momento em que o conde levantou-se, aproximou-se para relatar sobre a inspeção feita na véspera e os dois enredaram-se numa animada conversa. Nesse ínterim, Arno dirigiu-se ao médico pedindo-lhe que voltasse no dia seguinte para trocar o curativo na perna da paciente. A condessa foi deixada por instantes sozinha. Ela encostou-se nas almofadas, semicerrando os olhos, mas, por debaixo dos seus longos e negros cílios, lançou um olhar escrutinador sobre o tutor com quem o marido conversava tão amigavelmente. Ainda na véspera ela percebera a beleza máscula do rapaz e agora podia ainda mais livremente ver o seu rosto de caráter, a elegante desenvoltura de suas maneiras e a enérgica tranquilidade de toda a sua figura, testemunhando que ele estava mais habituado a mandar do que a obedecer. Seu olhar encontrou-se com o de Gottfried, mas os grandes e negros olhos do rapaz passaram por ela com fria indiferença. Gabriele enrubesceu até a raiz dos cabelos, e suas finas sobrancelhas fecharam-se. Aquela indiferença atingiu-a como uma ofensa. Ela estava acostumada a ver os olhos dos homens de todas as idades e de todas as camadas dirigirem-se para ela com admiração e que, mesmo em silêncio, admirassem a sua beleza real. Então, como este seu subordinado ousava ser cego? Perguntava-se ela, irritada. Ele nem aproveitava o favor que houvera feito para tentar ocupar uma posição de maior poder? Seus pensamentos foram interrompidos por Tancredo,
que, terminando de tomar sua refeição, voltou novamente, ficou de joelhos perto dela e, com expressão de desespero, deitou a cabeça nas almofadas. Por que está tão triste, meu ídolo? O que significa esta testa enrugada? Perguntou ela, passando o dedo na testa do menino. Não quero sair de perto de você e não quero estudar, sussurrou ele. Se você soubesse o quanto eu devo estudar e como ele judia de mim. E, se eu não obedecer imediatamente, ele me bate. Não me diga. Como isso pode acontecer? Gabriele ergueu-se impulsivamente. Naquele instante Gottfried terminou a conversa com o conde, olhou para o relógio e chamou Tancredo. Tancredo, é hora de estudar. O menino não se mexeu. Gabriele, lançando um olhar encantador ao jovem rapaz, pronunciou com um sorriso. Estou colocando um pequeno veto na sua decisão. Parece-me cruel obrigar uma criança a estudar com o tempo lindo que está lá fora e peço conceder-lhe umas férias. Gottfried olhou para o conde, parado atrás da poltrona da condessa, mas este balançou a cabeça negativamente. Lamento, condessa, ter de contrariar o seu desejo, mas o conde, incumbindo-me da educação de Tancredo, concedeu-me o direito de programar as suas obrigações. Acho que lhe dou bastante tempo para brincar e descansar, mas em virtude de sua desmedida preguiça, não posso concordar com a interrupção de seus estudos. Gabriele mordeu os lábios e, medindo Gottfried com um olhar de frio desprezo, deu-lhe as costas e disse com desdenho. Imagino, Willibald, que você não abdicou do direito de mudar as ordens do tutor de seu filho, principalmente quando essas ordens obrigam a criança a um trabalho acima de suas forças. Condessa, disse Werenfels, ficando levemente pálido, antes da minha chegada Tancredo teve tantas férias que seus conhecimentos estavam abaixo dos de uma criança de 7 anos. Aliás, tudo o que fiz foi com a anuência e aprovação do conde. Mas se as minhas ordens não são do agrado da condessa, estou pronto a hoje mesmo deixar o cargo. O conde fechou o rosto. Pare com isso, Werenfels. O senhor sabe que eu não suportaria a sua saída. Quanto a você, querida Gabriele, peço-lhe que não interfira em nada que se refira à educação de Tancredo. Aprovo inteiramente as medidas úteis e racionais do Sr. Werenfels e espero que você também seja uma mãe sensata. Tancredo levantou-se vermelho de raiva e pronto para replicar, mas Gottfried não lhe deu tempo para isso. Vá para o seu quarto, disse ele severamente. Você ouviu o que disse seu pai. Então vai e comece a estudar. E sem discussões. Mas este sujeito é muito rude. Como você permite a um serviçal seu falar nesse tom com o conde Requenstein? Exclamou ele tão alto que Gottfried ao sair pôde ouvi-la. Oh! Meu pobre Tancredo! Seu rosto ardia de rir e os lábios tremiam. Vendo o escândalo que se armara, Arno, muito pálido, olhava com perturbação para a madrasta. O conde, entretanto, acostumado desde longa data aos caprichos e cenas agitadas da esposa à menor contrariedade, nem se alterou. Empurrou uma cadeira para perto da poltrona, beijou a mão dela e disse amigavelmente, com seriedade na voz. Minha querida Gabriele. Deus é testemunha da minha felicidade com a nossa reconciliação, e sei que a minha primeira obrigação é fazê-la feliz e satisfazer aos seus desejos. Você não deve pensar que eu seja indiferente à criança com a qual você me presenteou e que eu entregaria com imperdoável negligência a ordens de alguém rude e cruel e que a judiasse sem motivo. Não estou criticando-a, pois o que passou está esquecido, mas devo lembrá-la de que quando você me devolveu Tancredo, ele era um menino com revoltantes manias, preguiçoso e surpreendentemente ignorante. Uma jovem mãe, frágil e amorosa como você, não pode controlar um caráter como o dele. Para isso é preciso um homem enérgico e firme, resumindo, um homem como Gottfried,
que disciplinou Tancredo e obrigou-o a atingir surpreendentes resultados. Por isso, peço-lhe, não arruine o plano de seus estudos, que aprovo inteiramente, e não se oponha ao poder que concede a Gottfried. Não posso suportar que ele bata na minha criança, meu ídolo em quem ninguém até agora encostou um único dedo. Se o ídolo merece que batam nele e não obedece de outra forma, o que fazer? Observou o conde, sorrindo. Aliás, fique tranquila. Um insignificante número de castigos, bem merecidos, não prejudicou nem a beleza nem a saúde de Tancredo. Você mesma notou que ele está mais bonito e percebeu que o menino está mais forte e ligeiro como um gato. Quando você conhecer Werenfels mais de perto, terá por ele o mesmo respeito e a mesma confiança que tenho. Então, peço-lhe, não o trate tão ofensivamente nem como a um subordinado. Esse homem é da melhor estirpe, e nobre de uma linhagem tão antiga como a nossa. Somente as desventuras do destino e a necessidade de prover o sustento de sua mãe e sua filha obrigaram-no a assumir o cargo de tutor. Ele é casado? Exclamou Gabriele, sem levantar os olhos. Viúvo. Seu pai, um velho barão, perdeu todas as suas propriedades. Mas como Gottfried já foi proprietário de terras e possui grande conhecimento nesse ramo, com a sua experiência descobriu muitos abusos em Reckenstem que eu não podia perceber por estar doente. Esse homem, incansavelmente e com esforço exemplar, colocou tudo em ordem e economizou desse modo considerável soma de dinheiro. Resumindo, ele tornou-se o meu braço direito. É verdade, o Sr. Werenfels é um homem digno e justo, apesar de sua severidade com Tancredo. O garoto insubordinado só tem medo dele, interrompeu Arno, feliz com a conciliação que se instalava. Senhores, vejo que devo render-me aos vossos argumentos, pronunciou com esforço Gabriele, com sorriso forçado. Agradeço-lhe, querida, por concordar comigo e ceder aos meus desejos, disse o conde, beijando-lhe a testa. Agora, vou deixá-la, pois preciso tomar algumas providências, e você, Arno, substitua-me. Esforce-se para distrair. Gabriele, seja um bom e subserviente filho. Depois da saída do conde, Arno propôs à madrasta um passeio pelo jardim e mandou trazer a poltrona com rodízios que o pai usava quando estava doente. Quando logo depois o criado levou a poltrona até o terraço, Gabriele disse, suspirando: A minha carruagem está pronta. Mas como vou conseguir chegar até ela com este pé machucado? Espero que a senhora me permita levá-la até a poltrona, disse o jovem conde, enrubescendo. Um sorriso encantador iluminou o rosto da jovem mulher. Mas, claro, não posso negar ao meu filho aquilo que permitia um serviçal. Só imploro-lhe, Arno, não me fale mais sobre aquele homem rude, acrescentou, enquanto lhe a colocava na poltrona. Dispensando o criado, o jovem rapaz foi empurrando a poltrona de rodízios e, conversando animadamente, entraram nas alamedas sombreadas do parque. Aquele passeio a dois entusiasmava Arno. Gostaria de prolongá-lo eternamente somente para o perto da sua predileta gruta artificial. A porta feita de casca de árvore e coberta de musgo levava a uma ampla sala de grandes pedras e estalactites. Duas janelas com arcadas pontiagudas lançavam uma penumbra misteriosa naquele abrigo, cheio de frescor. Numa das cavidades da gruta ouvia-se murmurar de uma fonte que desaguava na piscina sobre a qual havia maravilhosas estátuas de mármore representando Eros e Psique. No meio de plantas raras que formavam bosque, haviam sido colocados lindos móveis em forma de conchas em volta de mesinhas de palha, do teto desciam lâmpadas. Com um certo esforço Arno conseguiu empurrar a poltrona para dentro da gruta e, tirando o chapéu de palha da cabeça, enxugou a testa. Depois, deu uma volta pela sala e colheu um buquê de rosas vermelhas. Adoro este lugar, o ar aqui é tão fresco e perfumado, disse ele, aproximando-se de Gabriele.
A jovem mulher, reclinando a cabeça no espaldar da poltrona e com as mãos deitadas nos joelhos, dirigiu o olhar com uma estranha expressão para um grupo de árvores e parecia esquecer tudo à sua volta. Em que está pensando, Gabriele? Ele pôs as flores em suas mãos. Ela estremeceu. Estava pensando, respondeu ela, sobre um dia de minha juventude, que este lugar me recordou. Sua juventude? A senhora é a própria encarnação da juventude e da beleza. Arno riu alegremente. Entretanto, é assim. Eu pensava sobre o tempo passado, há mais de 10 anos, respondeu Gabriele, com um profundo suspiro. Eu tinha na época 15 anos e 3 meses. Cheguei a Requinstein para passar férias na casa do meu tutor junto com a minha fiel Lucy, aquela parente que o senhor conheceu na minha casa em Paris. Aqui, nesta mesma gruta, neste mesmo lugar onde o senhor está sentado neste momento, Vilibaldi me propôs casamento. Na época eu sonhava com uma vida totalmente diferente. E ela suspirou novamente. O que a senhora está me contando fará este lugar ainda mais caro para mim, disse Arno, enrubescendo levemente. Mas, querida Gabriele, por que suspira? Não seria um suspiro de lamento? A senhora não se sente feliz? Sim e não. Seu pai foi sempre bom, muito bom para mim, e foi minha culpa não fazê-lo feliz. Ao ver esta gruta, veio-me à mente cada palavra, cada pensamento que encheu na época o meu coração. Mas, esqueçamos isso, o futuro é tão lindo e claro, sou tão amada e mimada. O que mais posso desejar? Ela pegou o buquê e passou a aspirar o seu aroma. Em seguida, escolheu 2 rosas vermelhas e prendeu-as em seu peito. Pena não ter um espelho por aqui. Gostaria de prender uma flor em meus cabelos, gosto muito disso. Eu lhe trago lá do castelo, apressou-se o jovem rapaz. Não, não é preciso. É só um capricho. Pare, Arno, e seja o meu espelho. Prenda uma rosa no meu cabelo, eu confio em seu bom gosto. O jovem rapaz apressou-se a cumprir o seu desejo. Mas, quando seus dedos encostaram nas mechas sedosas, ele empalideceu e sua mão tremeu. Lamento não ser um pintor, disse ele tentando ocultar a emoção. A jovem mulher parecia nada perceber. Ainda me resta uma rosa. Esta é para você, meu bom e amável filho a quem devo tanto. Ela pegou a última rosa e encostou-a nos lábios. Em seguida, com um sorriso bondoso e amigável e um olhar encantador de olhos úmidos, prendeu a rosa na lapela do rapaz. Percebendo sua emoção e seu embaraço, Gabriele habilmente mudou de assunto. Passaram a falar de Paris, das festas que Arno pretendia dar, dos amigos a convidar, e o tempo passou tão rapidamente que Gabriele aparentemente ficou bastante surpresa quando o relógio do castelo bateu as 12 horas. Oh, vamos almoçar aqui. Este lugar é tão lindo e fresco e não precisarei ser transportada. Olha lá, vem vindo o jardineiro. Chame-o, Arno, e mande que sirvam almoço aqui. Logo apareceu a encarregada acompanhada de 2 criados com cestos e num instante foi servido um farto e belo almoço. Informem ao conde e a meu filho que o almoço foi servido. E ao senhor Verenfels, apressou-se a acrescentar Arno, corrigindo o esquecimento proposital da condessa. Quando Gottfried entrou na gruta, Gabriela estava sentada, negligentemente reclinada no espaldar da poltrona. Arno, em silenciosa adoração, abanava com um leque. Algo mexeu no coração de Verenfels contra aquela mulher leviana que, aproveitando a própria beleza, excitava os sentimentos do jovem rapaz separado dela por um abismo. Quando chegou o conde com Tancredo, Arno empurrou a poltrona até a mesa e Gabriele, com um lindo sorriso, cumprimentou o marido e o filho. Como Arno se saiu no cumprimento das obrigações de cavaleiro andante? Perguntou o conde.
Você se distraiu? Eu sim, mas Arno deve estar amuado. Ele demonstrou uma incrível paciência e me abanou com o leque com a perícia e a persistência de um escravo romano. Depois, conversamos muito. Contei-lhe que nesta gruta você me pediu em casamento. Mas, Deus do céu, agora me lembro que aqui nós também notamos o primeiro dente de Tancredo. O conde sorriu. Pois é. Este é um lugar cheio de recordações. Como prêmio, enfeitei Arno. E, para você, querido Vilibaúde, guardei uma de minhas rosas que depois do almoço vou colocar em sua lapela. Ela continuou a tagarelar e brincar, ignorando completamente Gottfried, que se sentou em silêncio à mesa e não participava da conversa. Aquele desprezo inamistoso constrangia os condes e eles tentavam cercá-lo de amabilidade forçada. Por várias vezes o olhar da condessa passava pelo rosto do jovem rapaz que, com uma fria indiferença, parecia nada notar. No instante que Arno enchia a taça de vinho que a condessa, com um sorriso coquete, estendeu-lhe, seu olhar encontrou-se com o olhar de Gottfried. Os olhos escuros do rapaz não expressavam admiração e sob aquele olhar severo e perscrutador ela baixou os olhos. A taça tilintou na mão ligeiramente trêmula da condessa. No olhar do rapaz, ela leu. Estou vendo seu jogo criminoso e o seu constrangimento ao perceber que foi desmascarada. O conde, naquele momento, lia uma carta e, em seguida, começou a falar sobre ela com Arno e nenhum deles percebeu a pequena cena. O constrangimento de Gabriele, porém, foi passageiro. Levantando a cabeça, ela disse desdenhosamente. O Sr. Weirenfels é um severo espartano que aparentemente não aprova que mulheres tomem vinho. Se oferecesse ao meu enteado uma taça cheia de veneno, o senhor não me olharia com um olhar ainda mais severo. Gottfried sorriu, e o seu frio e ardido olhar dirigiu-se desdenhosamente para o belo rosto de sua inimiga. Lamento, condessa, que o meu inofensivo olhar lhe tenha desagradado. Aliás, imagino que uma mão tão linda e delicada seja incapaz de oferecer veneno numa taça. Então, como ela ofereceria? Gabriele sorria, mas seu olhar em fogo consumia o atrevido rapaz. Ele inclinou-se e, baixando a voz, perguntou. A senhora gostaria de saber como? Sim. Por exemplo, no aroma de uma rosa. Dizem que o perfume da flor também é um veneno mortal. Gabriele, empalidecendo, virou-lhe o rosto. Mas como o almoço havia terminado, todos levantaram e os criados limparam a mesa rapidamente. Tancredo, venha cá, chamou a condessa. O menino correu rapidamente até ela e abraçou-a com ardor. Ah, meu ídolo, você é demasiadamente fogoso. E, depois, não é bom que você esteja crescendo tanto. Eu nem deveria reconhecê-lo, um menino tão grande me envelhece prematuramente. Você vai acabar sendo somente o filho do pai. Dizendo isso, ela puxou para si a cabeça da criança e cobriu de beijos seus lábios, olhos e os sedosos cabelos. Vilibaúde, você pode orgulhar-se do seu filho, pois ele é bonito como um jovem deus. Em Paris, nas águas, na Itália, todos ficaram loucos por esta criança encantadora. Ele ficará ainda melhor quando vesti-lo nos trajes que trouxe, apropriados para o seu tipo de beleza. Arno dirigiu-se ao enteado. Para o senhor ele será um concorrente perigoso entre as mulheres bonitas e destruirá muitos corações. Não preciso me preocupar com isso, respondeu rindo Arno. Antes de o Tancredo se tornar esse terrível Dom Juan eu já terei mais de 30 anos e serei um homem sério. Casado e pai de família, espero, acrescentou o conde. Mas Tancredo entendeu mal as palavras do irmão e, ficando vermelho, correu até ele. Você pensa, Arno, que ainda não sei cortejar uma dama. Você está muito enganado. Aprendi tudo com o barão Lene, o conde Beaumont,
o Dom Manuel de Rivassa e outros admiradores da mamãe que nos visitavam. Posso tão bem como você oferecer um buquê, portar um leque ou um livro e lançar tais olhares. Tancredo levantou os olhos com uma expressão de apaixonado tão cômica que ambos os condes caíram numa incontida gargalhada. Gabriele enrubesceu. Somente Gottfried permaneceu sério e olhou com desaprovação para a mãe volúvel, merecedora de profunda crítica por despertar uma vaidade imbecil no coração do seu filho elogiando sua beleza. A condessa percebeu esse olhar. Percebo que o nosso severo tutor está insatisfeito, disse ela desdenhando, e temo que o pobre Tancredo vá pagar em dobro pela minha adoração maternal. É verdade. Não lhe darei oportunidade para treinar essas capacidades das quais ele se gabou agora, respondeu calmamente o rapaz. Weirenfels faz bem em transmitir-lhe conhecimentos mais úteis, observou o conde, levantando-se. Você está indo embora, Willibald, mas eu queria oferecer-lhes algumas balas que trouxe de Paris. E a condessa fez beicinho. Corra, Tancredo, e diga a Cecília para que ela lhe entregue a caixinha incrustada. Ela provavelmente já desembrulhou. Voltarei a tempo de experimentar as balas, mas antes preciso dar algumas ordens no viveiro de fazões. Venha comigo, Arno. O senhor, Gottfried, fique aqui, entretenha a condessa e passe-lhe um bom sermão sobre as obrigações de uma mãe sensata. Weirenfels pretendia sair, mas essas palavras o retiveram. Ele entendia a intenção do conde de restabelecer de qualquer maneira as boas relações, mas como a jovem mulher imediatamente após a saída do marido recostou-se no espaldar da poltrona e fechou os olhos, então ele, encostando-se a um enorme vaso de porcelana com flores, ficou olhando em silêncio para ela. Numa pose negligente e lasciva ela parecia a encarnação da tentação. Como se sentisse o seu olhar sobre si, Gabriele abriu os olhos de repente. Estou aguardando, meu caro senhor. O que ordena, condessa? Perguntou ele com certa surpresa. O que ordeno? Repetiu ela ironicamente. Não ouso lhe ordenar nada, pois isso me foi categoricamente proibido. Mas estou esperando o sermão que o meu marido incumbiu de me passar. O conde estava brincando quanto ao sermão, condessa. Não tenho nenhum direito de fazer isso. Mas como a senhora levantou essa questão, então permita-lhe dizer que fará o seu filho muito infeliz se continuar a tratá-lo com tanta insensatez. A beleza da criança pode extasiar seus pais e todos à sua volta, mas provocar nele a vaidade, falando-lhe sobre as suas qualidades físicas, e isso me parece criminoso. Não existe nada mais asqueroso do que um homem afeminado, janota e fanfarrão, que pensa que a beleza física pode ocultar a sua ignorância e o seu vazio espiritual. Tancredo será assim, já cheio de janotismo, se a senhora não parar com a sua fraqueza para com ele. A senhora está irritada comigo e o que lhe disse agora também não lhe agradou. Mas Deus é testemunha que tudo o que faço é somente em favor do garoto sob a minha tutela. Gabriele ouvia, olhando para o bonito e enérgico rosto do seu interlocutor, mas não teve tempo de responder, pois Tancredo entrou correndo acompanhado do criado que trazia uma enorme caixa de bombons. Em seguida voltaram os dois condes. Um pouco mais tarde a condessa disse estar cansada e pediu que a levassem para seus aposentos. Conforme previsão do médico, ao fim de uma semana a Gabriele estava completamente curada, e suas pernas serviam-na com eficácia. Para ela isso era importante, pois sua natureza agitada não suportava ficar parada. A jovem mulher inventava sem parar novos divertimentos e Arno a ajudava com grande dedicação. Organizava cavalgadas, festas na aldeia, e acabou convidando toda a família para passar um dia com ele em Arnoburg, o que deixou a condessa entusiasmada. Ela nunca havia pisado lá e ardia de ansiedade para entrar como vencedora no ninho de seus antigos inimigos. Dois amigos que o jovem conde aguardava também chegaram e ele os apresentou em Recklinstein.
Eram dois irmãos, barões de Lucen. Impressionados com a beleza e a inteligência da proprietária do castelo, eles passaram a adorá-la com entusiasmo, o que era necessário a Gabrielle. Finalmente chegou o dia tão esperado. O conde protestou dizendo que o número de pessoas participantes era muito pequeno e que aquilo seria muito monótono. Arno prometeu-lhe que estaria tudo em família, que ele ficaria livre de passeios prolongados e que o médico e o juiz chegariam à noite para jogar cartas com ele. Era meio-dia, a carruagem aguardava junto ao saguão e os fogosos cavalos batiam impacientemente os cascos no chão. O conde e Gottfried, vestindo luvas e com o chapéu nas mãos, andavam de um lado para outro no vestíbulo. "Haja paciência!" exclamou o conde, olhando para o relógio. A arrumação das esposas para sair é uma verdadeira tortura dos maridos, mas o senhor, Verenfels, deve entender isso, pois já foi casado. O rapaz balançou a cabeça, sorrindo. "Oh, não. Minha pobre falecida esposa era uma mulher simples e modesta para quem se arrumar era o último dos problemas. Ela não fazia disso uma arte e eu não tinha posses para enfeitá-la. Mas é absolutamente natural que uma mulher da alta sociedade como a condessa tenha outras necessidades." O conde suspirou. Ele sabia o quanto lhe custavam por ano aquelas necessidades mundanas da esposa. Naquele instante uma das portas se abriu e nela apareceu Gabrielle levando Tancredo pela mão. Atrás vinha o camareira. Gabrielle usava um vestido branco que parecia bem simples, mas um especialista conseguiria avaliar os caros bordados que o enfeitavam de musselina e as raras rendas em sua capa e na sombrinha. Tancredo vestia um terno parisiense de seda de cor ocre com largo colarinho rendado, na cintura uma larga faixa vermelha aulada com uma franja, e uma touca vermelha cobria seus cabelos negros. Ambos estavam realmente tão bonitos que mereciam um quadro. Esquecendo de tudo, o conde olhou-os com amor e orgulho. Notando o entusiasmo do marido, Gabrielle corou levemente com amável simplicidade e desculpou-se por tê-lo feito esperar. "Estou inteiramente recompensado pela sua magnífica aparência e o terno do Tancredo é realmente muito bonito", respondeu amavelmente o conde, ajudando pessoalmente a esposa a subir na carruagem. O dia estava maravilhoso e quente. Gabrielle abriu sua sombrinha de vermelho vivo e tranquilamente recostou-se nas almofadas. Ela estava de muito bom humor e conversava alegremente com o conde e até com Gottfried sentado à sua frente. Ela estava deslumbrante em seu traje branco, sob o mágico reflexo da seda vermelha da sombrinha que formava uma espécie de auréola em volta do seu rosto alvo. Não se poderia dizer que a jovem mulher brincando levianamente com o marido ignorasse o seu vis-à-vis. Mas este parecia insensível cada vez que os seus olhares se cruzavam. Os olhos grandes e aveludados do jovem rapaz expressavam somente um frio respeito. Desta vez, essa calma ofensiva parecia não irritar. Ela permanecia alegre e falou longamente com o conde sobre sua vontade de fazer um retrato seu com ele e os dois filhos para a galeria da família. O conde concordou facilmente. Passaram pela floresta que cercava Requenstein por todos os lados. Ao longe avistaram Arnoburg, elevando-se imponente sobre uma rocha isolada. Era uma enorme edificação, menos afetada pelo tempo e pelas inovações do que Requenstein. O castelo do conde Willibaldi com seus enormes Gabrielle parecia não irritar Gabrielle. Ela permanecia alegre e falou longamente com o conde sobre sua vontade de fazer um retrato seu com ele e os dois filhos para a galeria da família. O conde concordou facilmente. Passaram pela floresta que cercava Requenstein por todos os lados. Ao longe avistaram Arnoburg, elevando-se imponente sobre uma rocha isolada. Era uma enorme edificação, menos afetada pelo tempo e pelas inovações do que Requenstein. O castelo do conde Willibaldi com seus enormes jardins, colunas brancas e terraços, exceto as construções antigas, era um prédio moderno. Arnoburg, entretanto,
pela aparência e pela construção, permanecera uma fortificação feudal. Naturalmente, os muros que cercavam o castelo haviam sido derrubados e a ponte levadiça não fora levantada sobre o largo fosso, coberto de folhagens e flores, mas a reforçada torre, com suas janelas estreitas, estava como antigamente, e a parte principal do prédio com telhados pontiagudos estava cercada de fantásticas torrinhas e balcões, semelhantes a ninhos de andorinhas. Na torre mais alta agitava-se alegremente ao sol brilhante bandeira do proprietário com um brasão duplo. Quando a carruagem passou sob a escura arcada e entrou no paço central, 3 homens parados em pé nos estreitos degraus aguardavam já com impaciência os convidados. Arno, todo radiante, abraçou o pai e o irmão, cumprimentou Gottfried pela mão e, em seguida, ofereceu o braço à sua madrasta para conduzi-la para a mesa posta que já os aguardava. Após a refeição foram conhecer rapidamente os quartos e voltaram para a sala. O conde, conversando com os barões Lucen, expressou o desejo de dar uma olhada no cavalo de raça que fora premiado nas corridas do ano anterior e que um dos irmãos trouxera a Arnoburg. Os jovens rapazes, apaixonados por esse esporte, propuseram ao conde ir imediatamente ao estábulo. Tancredo pediu autorização ao pai para acompanhá-lo. Gottfried também quis juntar-se a eles, mas Arno chamou-o. Gabriele deseja que eu lhe mostre a galeria da família. Não gostaria de nos acompanhar, Verenfels? Quero lhe mostrar um retrato que dizem ser da autoria de Goben. Todos queriam vê-lo. Mandei-o para a restauração e ontem ele foi entregue de volta. O jovem rapaz aceitou o convite com prazer. Havia muito tempo que ele queria ver aquela galeria, mas não tinha sido possível porque ela estava sendo reformada. Eles subiram ao primeiro andar e, passando por uma longa série de salões de festa, chegaram a uma ampla galeria iluminada de um lado por altas janelas com arcadas pontiagudas e que ocupava inteiramente uma das fachadas do castelo. Essa enorme galeria com arcada cruzada, como nos corredores de mosteiros, tinha o piso revestido de lajotas em forma de paralelogramos brancos e pretos. Nas paredes sobre escuros painéis, distribuíam-se em 2 e até em 3 fileiras retratos de vários tamanhos, de meio corpo e de corpo inteiro, de condes e condessas de Arnoburg, Recklinstein. Aqui e ali, em pedestais, resplandeciam ou armaduras completas ou pirâmides de armas caras, antigas bandeiras e diversos troféus. Gabriela estancou, encantada. Oh, que interessante! Exclamou ela, apertando com força o braço de Arno. Por que em Recklinstein não temos uma galeria como esta? Gosto delas. Nelas que se respira o passado, sob a visão imóvel dessas gerações passadas. Aliás, em nenhum outro lugar experimentei a estranha e arrebatadora sensação que senti ao entrar aqui. Tais galerias são curiosas, mostrando a história dos trajes no decorrer dos séculos, disse sorrindo o jovem conde. Como esta reunião de antepassados tem a sorte de interessar a senhora, cara Gabriele, então vou apresentar cada um individualmente. Comecemos pelo lado direito, a partir dos retratos mais antigos. O que é isto? Seriam lápides tumulares? Perguntou a condessa apontando às lápides com inscrições que estavam encostadas na parede. Estas lápides tumulares estavam num mosteiro arrasado durante a Guerra dos 30 Anos. Algum dos meus antepassados retirou-as dos escombros e trouxe-as para cá, pois um dos membros da nossa família foi enterrado naquele mosteiro. Estas lápides pertencem aos séculos XI e XII e não é possível ler as inscrições. Somente em uma dá para distinguir o nome Gontran e de sua esposa Bertranda. Mas, eis aqui o primeiro Arnoburg, Recklinstein, Rupert e sua esposa Agnes. E ele apontou para 2 retratos pintados sobre madeira. E aqui, o seu neto Ebergard, que virou monge após sufocar sua esposa por falsa suspeita. Oh! Que monstro! Exclamou Gabriele,
afastando-se e desviando o olhar do severo príncipe vestindo armadura por cima das vestes monásticas. Perguntando nomes e conhecendo as histórias sobre a vida das pessoas retratadas, eles foram indo em frente. À medida que se aproximavam dos tempos atuais, a galeria tornava-se cada vez mais rica e cheia. "O que é isso?" exclamou de repente a condessa apontando para duas grandes molduras cobertas por um tecido negro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Estes retratos estão ligados à triste lenda familiar e mostram a esposa e o irmão de Arno de Arnoburg, que a senhora pode ver ali. Ele apontou para um retrato de mesmo tamanho, mostrando um nobre de aparência agradável num elegante traje da época de Henrique II. Que lenda! Conte-nos, Arno, pressinto que deve ser algo trágico. Sim, é uma história muito triste. Mas é como nos contam as crônicas. Na segunda metade do século XVI, neste mesmo castelo viviam dois irmãos. Jean Gottfried e Arno, 2 anos mais novo que o primeiro. Eles se gostavam muito e, quando o irmão mais novo, ao voltar de uma viagem à Itália, trouxe uma jovem esposa, Jean Gottfried recebeu-os de braços abertos. Biarnica era filha de um nobre veneziano, linda como um sonho, mas mortal para aqueles que dela se aproximassem. Todos deviam amá-la e, conforme as crônicas, em seu olhar existia um demônio que matava aqueles que se rendiam aos seus encantos. Sem compartilhar da opinião do cronista, suponho que Bianca era um ser bonito e perigoso ao qual era difícil resistir. O pobre Gottfried sofreu isso na própria pele. Infelizmente Bianca sentia por ele uma louca paixão. Ele deveria fugir, mas sem forças para isso, esquecendo o irmão, deixou-se levar por ela. Mas isso não foi suficiente para a fogosa e apaixonada italiana. Ela decidiu livrar-se do marido que a reprimia e, certo dia, Arno foi encontrado esfaqueado, mas o golpe não foi mortal e o conde recuperou-se. Jean, que amava o irmão, apesar de traí-lo, cercou de todos os cuidados. Quando os olhos de Arno se abriram, ele cobriu o irmão de merecidas recriminações. Ao saber que fora Bianca que atentara contra a vida do próprio marido, Jean Gottfried ficou horrorizado e arrependido e foi dizer à cunhada que não queria mais saber dela e queria se tornar monge para pagar pelo seu crime. Obviamente, aquela louca mulher implorou e conseguiu dele um último encontro de despedida. Nesse encontro, que aconteceu numa das casas de fundo do castelo, Bianca envenenou seu amante e a si própria. Eles foram encontrados mortos num quarto isolado que Arno mandou emparedar imediatamente sem retirar de lá os corpos. Em seguida, mandou cobrir com um pano negro os retratos dos dois criminosos. A partir daquela data ninguém jamais os viu. Gabriele ouvia tudo com brilho no olhar e uma atenção agitada. Sabe onde fica esse quarto? Não. Imagino que essa lenda não tem fundamento. Provavelmente os dois infelizes foram sepultados sem qualquer pompa, o que serviu de motivo para o boato. Oh, Arno, mande retirar este pano. Gostaria muito de ver o rosto da pobre mulher que pagou com a vida pelo seu amor. Não, não posso, Gabriele contestou o jovem conde, balançando negativamente a cabeça. Não posso contrariar a vontade do meu infeliz antepassado. Todos os seus descendentes respeitaram-me. Além disso, sou supersticioso, pois dizem que quem abrir estes retratos trará sobre a família uma série de desgraças. Que bobagem! Como se pode, nestes tempos modernos, ainda acreditar nesses contos de fadas? Imploro-lhe, Arno, retire o pano dos retratos. Senhor Verenfels, ajude-me. O senhor não gostaria de vê-los? Gottfried balançou a cabeça. Não. Não se deve brincar com o destino e perturbar esse passado sombrio. Seja firme, conde, e não ceda. Para que ver o rosto de uma mulher traiçoeira que levou dois homens à desgraça,
atentou contra a posse ilegal e destruiu a ligação fraternal dos irmãos. Meu Deus! Esse pobre Jean Gottfried era, obviamente, mais sensível à beleza. E que ironia ele ter o mesmo nome daquele que o critica tão severamente. Tenho pena da torpe fraqueza dele, mas condeno Bianca, pois não posso nem respeitar, nem ter pena de uma mulher leviana, fútil e criminosa, que atentou contra a vida do marido e do amante. Não é qualquer um que consegue ser um catão, como o senhor, pronunciou ela, ruborizando de raiva e dando-lhe as costas. Aproximando-se de Arno, ela começou a implorar-lhe com tal insistência para que descobrisse os retratos que o jovem rapaz foi perdendo a firmeza, e, quando surgiram lágrimas nos lindos olhos azuis, ele não pôde mais resistir. Pegou uma cadeira alta, subiu nela e retirou o pano preto que cobria um dos dois retratos. Debaixo daquele pano havia um outro, terceiro e quarto. O último foi retirado e caiu no chão levantando uma nuvem de poeira. Então Arno e Gottfried soltaram um grito de surpresa olhando para o retrato e depois para Gabriele. Esta ficou pálida como seu vestido branco e olhava em silêncio os traços da criminosa tataravó. Os três demoraram a recuperar-se, surpreendidos pela incrível semelhança entre o retrato e Gabriele. Era o mesmo rosto pálido com traços perfeitos, a mesma expressão caprichosa nos lábios róseos, os mesmos cachos de cabelos negros. A diferença eram somente os olhos negros de Bianca, severos e apaixonados. O retrato fora pintado com maestria por um artista italiano. O vestido de brocado, bordado a ouro, fora pintado com uma surpreendente nitidez. O brocado parecia tremer no alvíssimo pescoço, e o véu de gaze prateada que envolvia a jovem mulher parecia desfraldar ao sopro do vento que rompia da grande janela aberta junto à qual ela estava parada. O seu rosto resplandecente, voltado para o observador, parecia tão vivo que só faltava falar. Somente o pincel de um artista extasiado poderia criar tal obra-prima. Que estranho ponto de exclamação pronunciou finalmente Arno. Não fosse pelos olhos negros e pelo traje, poderíamos pensar que Gabriele serviu de modelo para este retrato. Sim. Isto é muito estranho, em todo caso, prova que tudo o que parece comigo está destinado a pertencer à família dos Requenstein, respondeu a jovem mulher, tentando sorrir. Mas, Arno, agora precisamos retirar o pano do outro retrato. Estou morrendo de curiosidade para ver o rosto daquele que provocou tal paixão na minha antecessora. Pensativo e também perturbado por uma febril ansiedade, o jovem rapaz, com mão trêmula, arrancou a coberta da outra moldura e o olhar dos três em silenciosa estupefação dirigiu-se para o retrato do conde Jean Gottfried. Era um homem bonito, com aparência ousada e uma boca escarnecedora. Seus grandes olhos cinza-azulados como aço brilhavam de orgulho e energia, a pequena barba cinzenta emoldurava seu rosto. Debaixo da boina com uma pena apareciam cabelos da mesma cor cortados curto. Vestia botas de cavalaria e um negro traje de veludo que destacava sua elegante e firme figura. O jovem rapaz estava parado encostado a uma mesa, numa das mãos segurava uma luva e a outra mão repousava sobre o punhal que trazia no cinto. Também esse retrato era obra do mesmo pintor italiano. Mas o espanto dos presentes foi provocado não somente pela perfeição da obra, mas pelo fato de que, exceto pela expressão mais sisuda do rosto e pela diferença da cor dos olhos e cabelos, o conde Jean Gottfried era o fiel retrato de Gottfried Weirenfels. Weirenfels, pálido e emocionado, olhava aquela estranha figura que retratava ele próprio. Arno foi o primeiro a voltar a si. Que incrível coincidência, pronunciou ele. Gabriele e Bianca têm o mesmo rosto. Weirenfels é um retrato vivo do meu antepassado. Quem explicaria esse segredo da natureza? Precisamos chamar meu pai e os outros para lhes mostrar esta maravilha. E saiu quase correndo. Os olhos de Gabriele estavam cravados no rosto de Gottfried, absorto pela visão daqueles estranhos retratos.
Instantes depois, ela disse com voz trêmula: agora que vi o amante de Bianca, reconheço estar surpresa com seu gosto. Como se pode gostar de um homem cujos traços expressam somente seriedade e frieza? Seus olhos frios, provavelmente, nunca expressaram amor e não acredito que ele correspondia à paixão da pobre e insensata mulher. O jovem rapaz virou-se e dirigiu à condessa um olhar profundo, iluminado por um brilho incomum. Mas, por que não? Admito que o jovem conde poderia estar encantado pela beleza de Bianca. Aliás, condessa, é provável que esteja certa. Estar encantado por uma bela mulher que o seduz não significa amá-la. O homem não abandona a mulher que ama, mas morre apertando-a em seus braços. Entretanto, não há dúvida que o ato desonroso sempre traz consigo castigo, e o homem que entrega seu coração à vontade das paixões de uma mulher morre cedo ou tarde. Condessa, se a sua suposição estiver certa, então a paixão de Bianca é compreensível. A frieza desencadeia a chama, e o amor rejeitado costuma ser o mais persistente. Gabriele ouvia sem desviar o olhar. Pela primeira vez ela via fogo em seus grandes olhos negros, e em sua voz, sempre calma, ouvia-se algo imperceptível, indeterminado. Ela estremeceu e, com um sorriso forçado, disse: